Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu hoje vou falar de um assunto que já tem me incomodado já há um tempinho, eu já deveria até ter falado disso aqui antes. Que são dois personagens gays, um de uma novela e o outro de um humorístico, que eu acho péssimo, inclusive. Mas antes de continuar rapidinho, gente, aquele recadinho, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecer do canal lá no Instagram. E a galera do Instagram, não esquece de se inscrever no YouTube também, tá, gente? É bem importante para mim. Eu não posso falar de todos os personagens gays de novela, porque eu não assisti esses personagens todos. Na verdade, eu nem assisto novela. Quem assiste é meu esposo, mas como a televisão fica aqui praticamente do meu lado, eu acabo assistindo algumas coisas por tabela, né? E não assisto, gente, deixa eu esclarecer isso, que eu já falei algumas vezes aqui que eu não assisto novela. Não é porque eu seja superior intelectualmente, nada disso. E porque novelas são coisas populares, não é isso. É porque eu sou um cara que não consigo acompanhar a novela. É muito demorado, esticam a história demais e eu não consigo. Eu acho chato porque fica enrolando, as coisas poderiam se resolver mais rapidamente. Eu entendo que eles precisam esticar, né, enfim. Bom, mas isso não é importante. O importante é que esses dois personagens são o personagem do Paulo Betti, que é o Theo Pereira, né, na novela Império, que está sendo reprisada agora, que pra mim é assim, o pior personagem gay de todos os tempos, assim, e uma das piores interpretações do mundo, sabe? Eu não sei como que um ator se presta a fazer aquela... muito ruim. Tudo ali é muito ruim. E o outro personagem é o seu peru da escolinha do professor Raimundo, que é um personagem muito antigo. Se eu não me engano, é um personagem lá dos anos 70. Não sei se antes disso. Mas é um personagem que não evoluiu, que é aquele tipo de humor daquela época, sabe? Que apostava nessa coisa da caricatura, do estereótipo, né? Do gay, escandaloso, espalhafatoso. Enfim, é um personagem que envelheceu muito mal, sabe? Não deveria nem existir mais, né? Ou deveria ser reciclado, que eu acho muito difícil, ou deveria nem existir, porque não cabe mais esse tipo de humor em pleno 2021. Mas vamos por partes. Vamos primeiro falar sobre esse Theo Pereira lá do Paulo Betti. Na época, o Paulo Betti chegou a dizer que ele se inspirou num sobrinho dele. E eu acho válido, né, que atores façam, óbvio, né, que atores façam lá esse bate-bola, esse laboratório para tentar se inspirar de alguma forma, né, no personagem. Eu até imagino que o Paulo Betti tenha realmente se inspirado, né, nesse tal sobrinho lá dele, que deve ser uma pessoa muito autêntica, com uma personalidade muito peculiar, com um jeito, né, muito peculiar. Existem pessoas assim, né, que tem lá uma marca registrada. Você já olha para a pessoa, já sabe meio como que ela age de uma forma muito particular. Ok, tudo bem, existem pessoas assim. Mas aí é muito perigoso você se inspirar. Porque na verdade você não se inspira, você tenta imitar aquela pessoa. Provavelmente foi isso que o Paulo Betti tentou fazer. Só que fez muito mal, sabe? Acabou fazendo uma caricatura horrorosa, né? Acabou falando de... parece o Scooby-Doo falando, sabe? É uma coisa muito ruim aquilo. Uma caricatura da caricatura da caricatura, sabe? Uma forma horrível de construir um personagem, porque ficou uma coisa muito ruim. E me admira o Paulo Betti, que é um ator bom, né? Uma pessoa aparentemente inteligente, fazer aquilo. Porque pra mim isso é falta de respeito. Pra mim isso é falta de respeito. Que o Orlando Drummond, que faleceu, né, já com 101 anos, fizesse o seu peru lá naquela época, talvez não tivesse essa consciência, ok, eu entendo, né? Naquela época as pessoas faziam esse tipo de personagem mesmo, todo mundo achava uma graça, todo mundo achava maravilhoso rir de gays. Vamos dar esse desconto a um ator já muito idoso e tal. Agora, que o Marcos Caruso insista em fazer essa caricatura é muito ruim, é ridículo, é uma falta de respeito, porque é um personagem muito estereotipado, sabe, com um figurino horrível, que é um deboche ambulante. Aquilo é um deboche. É o tipo de coisa que a gente vê e se sente mal, porque é uma coisa muito debochada. É ofensivo, na verdade.
né? É uma coisa assim ofensiva mesmo. E aí eu me lembro de uma coisa assim. Sabe aquela história do menos é mais? Eu acho que nesses dois casos isso é perfeito. Porque a menos que você tenha um talento do Ítalo Rossi, que fez lá o Seu Ladir, infelizmente faleceu também, o Ítalo, grande ator, né? A menos que você tenha aquele talento, você não deve ousar muito nesse tipo de papel, né? Menos é mais, vai tirando, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Para começo de conversa, seu peru deveria tirar todo aquele figurino horroroso, o que são aquelas coisas amarradas na cabeça, no pescoço. Ninguém usa isso, ninguém faz isso, sabe? Isso era um tipo de coisa que talvez se usasse lá nos anos 70, hoje em dia não mais. Então, assim, aquilo é muito caricato, aquilo é muito ridículo. Então, assim, o Seu Ladir já fazia uma coisa que era estereotipada mesmo, era para ser, cabia ser ali naquele personagem, porque precisava contrastar com a figura que a mulher, a esposa, né, tinha na cabeça. Então, ele precisava mostrar essa contradição, né, do que a esposa pensava e do que ele era na verdade. E o Ítalo Rossi, vamos combinar, né, um dos maiores atores da nossa dramaturgia, fazia aquilo muito bem. E aí tem um outro detalhe. Ítalo Rossi era um homem gay. Então ele sabia mais ou menos o que ele estava fazendo. Ele sabia dosar muito bem isso. Né? Ele fez um gay muito afeminado, mas ele sabia dosar. Ele sabia o que ele estava fazendo. Já os outros atores que são heterossexuais, Marcos Caruso negou que fosse bissexual. Né? Ele negou isso. Então, se negou, para mim é heterossexual. Ponto final. Essas pessoas, elas não têm muito noção do que estão fazendo, porque elas nunca se viram nesse papel. Eles não são gays. E aí fica parecendo assim, então quer dizer que heterossexual não pode interpretar um personagem gay? Pode. Eu acho que pode. Muita gente acha que não. Mas eu acho que pode sim. Tanto quanto um ator gay pode interpretar um personagem hétero. Eu acho que não tem absolutamente nada de errado nisso. Porém, na hora de interpretar um gay muito caricato, muito específico, é necessário que você tenha uma certa vivência. Senão você acaba errando na tinta, sabe? No tom da tinta. Você acaba errando, dá aquelas pinceladas muito fortes, com cores muito fortes, e erra a mão. Então, assim, não tem condições de fazer? Não faz. Ou então faça, mas vá tirando, sabe? Deixa esse personagem assim bem cru, para não incorrer nesse erro de fazer essas caricaturas das caricaturas das caricaturas da caricatura, sabe? Porque fica uma coisa muito ofensiva, mesmo, né? Eu lembro do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo fazia uns personagens muito femininos. Então, ou ele fazia lá a Dona Hermínia, que era a mãe dele, né? Uma mulher. Fazia outros personagens de mulher e fazia muitos gays afeminados, porque ele era um gay afeminado. Então, ele sabia do que ele estava fazendo. Sabe? Ele tinha lá a noção dele, né? Do que ele estava fazendo. E ele não errava na mão, pelo menos para mim. Né? Ele poderia até errar em algumas piadas, mas assim, ele nessa questão do tom certo ele sabia fazer. Então assim, gente, o ator é hétero, toma muito cuidado para não fazer esse tipo de coisa, para não ficar essa caricatura horrorosa, como aconteceu lá no Crow, né? Outro personagem horroroso, muito mal feito, sabe, com cores berrantes demais, errou no tom muita coisa ali. Então assim, gente, não sabe, não faz, né? Porque acaba sendo realmente ofensivo. E vamos combinar, a sexualidade é talvez a última característica inata do ser humano que ainda é piada. Né? Não se ri mais de orelha de abano, porque isso não tem humor nenhum, isso é bullying. Não se ri de gordura, não se ri, sei lá, de algum parte faltando do corpo, não se ri de cor de pele, não se ri de origem, não se faz humor com essas características que são inatas, que são características que você não pode mudar. Sim, as pessoas nascem gay. Então, assim, é o tipo de coisa que não deveria ser humor. A gente não deveria rir disso ainda. Sabe, já se riu disso demais. Isso está muito ultrapassado, porque isso já não é mais humor, é bullying. É isso. A questão é essa. Mas não se pode fazer humor? Pode. Existem vários assuntos para você fazer humor. E humor de muita qualidade. Né? Existem coisas que podem ser criticadas e devem ser criticadas, devem ser problematizadas com humor, mas
Mas tem muita política, então, Nossa Senhora. Ah, mas só vai fazer humor com política? Não, gente. Existem muitas outras situações que dá para fazer humor. Agora, o que não dá para fazer humor é com características que são inatas do ser humano que eles não conseguem mudar, sabe? Então fica uma coisa ofensiva. Porque você está fazendo graça com uma coisa que é da pessoa que ela não tem como mudar. Esses atores heterossexuais que vão fazer um personagem gay devem tomar muito cuidado para não errar no tom, para não ficar caricato demais e não ficar ofensivo, porque é ofensivo sim. É muito ofensivo. Bom, queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.